Bom dia, bom dia! Cadê os nossos amigos aqui do Instagram? Vamos conversar aqui mais uma vez, trazendo mais um aspecto sobre as emoções. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu vivenciei esse fim de semana e também descobri, né? Fiz mais alguns contatos, algumas descobertas interessantes e eu vou compartilhar com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Me ouvindo bem? Por aí? Muito legal. Então, eu vou falando porque fica gravado, né? Depois o pessoal vai se conectando aqui com a gente. Enfim, eu quero falar aqui rapidamente sobre a questão emocional, né? Eu sempre vou falar várias vezes aqui sobre as questões emocionais da gente, o quanto, porque a intenção aqui é que você desperte aqui, todas as pessoas que entrem aqui, despertem para o quanto as emoções e os sentimentos estão realmente construindo a nossa realidade sem que a gente perceba. E quanto mais a gente deixa de lado as emoções ou apenas represa as emoções, a gente continua no estado de angústia, de sofrimento, se sentindo perdido, sentindo vazio, né? A gente fica naquela sensação de, nossa, eu tô sentindo um vazio dentro de mim, eu não sei o que eu faço, as coisas estão sem sentido, eu não sei se eu tô vivendo o que eu quero viver. Então, assim, preste atenção, essa live vai ser bastante abrangente e dentro do que vocês gostarem aqui, a gente vai conversando mais detalhadamente durante a semana, tudo bem? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender e parar é parar de represar o que a gente está sentindo. A gente precisa olhar para o que a gente sente. Olhar para o que a gente sente é observar o que você está sentindo e aceitar que o que você está sentindo faz parte da sua natureza, faz parte de você. Sentimentos fazem parte de você. Você é um ser humano, você não é uma máquina, você sente. Então, a questão é, como você nunca recebeu informações do que fazer nesses momentos em que você sente, às vezes esse sentimento parece ruim, porque o que vem, né? A informação que vem, as referências que trazem, são referências muito negativas. Então, a gente acaba reagindo de forma negativa. Então, presta bem atenção numa experiência que eu tive essa semana. Foi na sexta-feira isso que aconteceu. Eu tinha acabado de acordar, já tinha feito a minha meditação, né? E normalmente eu abro a janela as portas, né? do meu quarto e olho para o céu. Eu vou olhar para o céu, admirar, agradecer. Olho para o mar, que fica aqui na direita, olho para o mar, agradeço. Olho o dia bonito, com nuvens ou sem nuvens, para mim tá lindo. E me deparo com uns gritos. E quando eu olho a 2 quadras daqui, né, tem um mercado, então sempre tem caminhões e tem uma coisa de entrega, então sempre vem pessoas de fora que estão fazendo entregas ali. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que essas pessoas se desentenderam, né, com certeza, se desentenderam, não são daqui, nunca vi por aqui. E a cena era a seguinte, eu vi uma pessoa correndo e um outro cara com um pedaço de pau enorme na mão. Vai correr, gritando assim com ele. E ele foi e bateu com naquela madeira na perna do rapaz. Ele se machucou, obviamente. E ele foi para bater de novo. Nessa hora, quando ele bateu a primeira vez e foi bater a segunda, eu já entrei em sintonização para ele. Eu não deixei o meu sentimento de medo, de preocupação ali na hora. Eu imediatamente entrei em sintonização por aquelas pessoas e comecei a emitir um sentimento e mensagens e pensamentos ligados a deixa disso, para com isso. Vocês são filhos de Deus, vocês não têm que ficar gritando, não é assim que vai se resolver. Ele ainda deu uma outra pancada no braço do rapaz e eu continuei fazendo a sintonização, entrando nessa sintonia e comecei a vibrar essa frequência de amor, essa frequência de paz, né, vamos dizer assim, para todo o bairro, para aquela área. Do nada aparece uma pessoa, eu não sei de onde que aquela pessoa veio, e começou a conversar com ele. O que era curioso, que daqui onde eu estava, como eles estavam gritando, eu ouvia tudo. Então a pessoa que chegou para conversar com ele começou a falar o que eu estava emitindo, o que eu estava falando. Solta, né? Deixa aí disso, não é assim que se resolvem as coisas, mantenha calma, né? Não perca a sua liberdade por isso. Resolva isso de outra forma. Você é filho de Deus, vocês
merecem estar em paz. O cara repetia tudo o que eu estava falando, tudo. Detalhes de palavras, né? Eu falava, vocês são filhos de Deus. Eu falava assim, vocês são filhos de Deus, né? Estão sob a mesma energia. O cara falava, vocês são filhos de Deus, todo mundo aqui tem que viver na paz e no amor. O cara repetia, gente. Impressionante como aquilo acontecia. Aí, dentro de alguns minutinhos depois, ele soltou aquele pedaço de madeira e ele ia fazer a terceira na cabeça da pessoa. E ele desistiu. E ele simplesmente desistiu. Soltou aquilo, rapaz. E aí eu falei assim, quer dizer, é a sintonia. É você não entrar naquela energia, né? Eu tenho várias histórias e de repente, essa semana eu converso com vocês a respeito delas, né? De algumas delas, falando do quanto que os nossos sentimentos, o nosso estado emocional, o nosso estado sentimental pode influenciar e influencia efetivamente algumas atitudes das pessoas à nossa volta, né? Isso influencia a nossa realidade, o que a gente está vivendo como realidade, e influencia também a atitude das pessoas à nossa volta. Então, isso, gente, é muito bom você saber. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar com você, que é você saber que os seus sentimentos, eles trazem uma informação para você, eles também estão emitindo a informação. Então, quando você está se sentindo muito triste, você está se sentindo muito mal, olhe o sentimento, observe o sentimento e acolha. Comece a parar de resistir a ele, porque quanto mais você resiste, já dizia Jung, isso vai persistir, isso vai dominar você. E aí você fica naquela luta de tentar controlar. E a verdade é, como eu disse semana passada, o grande segredo não é você controlar, o grande segredo é você dominar, que é muito diferente. Dominar os sentimentos é ter consciência do que eles são, é ter consciência do potencial que eles têm e saber exatamente dosar os sentimentos, de acordo com aquilo que é para você viver. Controlar é você resistir, é tentar parar um processo. E aí, quando você resiste, você está preso nele. Esse é o ponto. Então, controle é do ego, sabedoria, né? Domínio é do espírito. Então, dominar os sentimentos é ter esse contato espiritual, que os sentimentos são guardiões, né? Os sentimentos, eles abrem os portais para que você tenha contato com toda essa natureza, né? essa consciência. E falando nisso, eu terminei de ler um livro essa semana, mais um, né? E comecei a ler um outro, voltado para a física quântica, Cosmos. Eu vou falar um pouquinho dele mais na quarta-feira. Mas eu estou impressionada, você vê, eu li um livro voltado para a parte empresarial, eu li um outro livro voltado para a parte de desenvolvimento pessoal e li um livro, que estou lendo ainda, né? O livro dessa parte mais de física quântica. É impressionante. Os três autores, os três estão trabalhando em temas completamente diferentes, mas a mensagem por trás de tudo isso é a mesma. Ou seja, conectar-se com esse campo de informação, conectar-se com esse campo infinito de informações. Esse campo infinito de informações, uns chamam de campo A, outros chamam de campo zero, outros chamam de campo de possibilidades, enfim. Todos eles estão falando disso. Só que tem um detalhe que ninguém fala. Para você conseguir acessar esse campo, você precisa ter viver um estado espiritual propício. O seu estado emocional, ele interfere nisso diretamente. Se você está mal, se você está triste, se você está acabado, destruído na sua vida, como que você vai conseguir entrar no estado emocional adequado para ter esse contato, ter essa visão do todo? Entrar no estado de relacionamento mais íntimo com essa presença, com esse campo inteiro. Não tem como, gente. Aí, mais uma vez, as emoções interferem no processo. Mais uma vez, os sentimentos e as emoções vão indicar caminhos. O que eu quero dizer com isso? Se você não cuida das suas emoções e dos seus sentimentos, se você não cuida, se você não só vive no campo da resistência, você não tem acesso a esse campo, a essa relação divina mais próxima. Olha que interessante. Não temos para onde correr. A minha mensagem aqui, eu levanto a bandeira aqui, é essa. Não temos mais para onde correr. Enquanto todo mundo ficar racionalizando os sentimentos, ficar represando os sentimentos, ficar definindo
como lidar com sentimentos, quando eu falo definir como lidar, nesse sentido de controle, tá? Nesse sentido de controle. O que eu estou propondo é uma sabedoria, é um domínio através de sabedoria, não um controle através de uma inteligência emocional, né? Aquela inteligência racionalizada que pega ali o sentimento, isso é isso, e vamos lá, vai fazer tal prática, e no final das contas você volta para o mesmo processo. Todas as vezes que você se sente acuado, se sente com medo, você não sabe o que fazer, você trava. As emoções, ela tem essa capacidade, a ansiedade, o medo, ela trava. A gente não consegue engolir, a gente fica travado, o nosso medo, né, paralisa o nosso corpo. Mas você, sabendo o que fazer, você vai conseguir soltar isso. Você vai conseguir estabelecer uma conexão de forma que você... É como se fosse uma dança, né? É como se você entrasse... É como se você entrasse numa dança, onde você está conduzindo, entendeu? Você está conduzindo, você está dizendo para onde essa energia toda vai. Porque entenda que as emoções e os sentimentos são um complexo de energia muito forte. É muito forte. É tão forte que você olha para as pessoas, elas estão meio enlouquecidas porque elas não estão lidando com isso, gente. Aí você vê e fala assim, não acredito que a pessoa fez isso. Sim, ela fez, ela não teve controle, porque a questão energética dos sentimentos é muito poderosa, é muito forte. Tá? Então, o que tem acontecido ao longo da trajetória da humanidade? Os que tentam dominar o mundo, eles sabem disso. Eles usam aquele ponto, a princípio, né? Sensível de todas as pessoas para controlá-las. E é o que está acontecendo. As pessoas parecem estar se comportando como zumbis. É o uso de droga, a escolha do que vai comprar, do que consumir, a opinião que vai ter. Sabe? Você observa, as pessoas falam assim, gente, elas perderam a noção do que é certo e do que é errado, do que é correto, do que é bom. Elas estão escolhendo algo que é péssimo em prol de alguma coisa que elas nem sabem do que se trata. E por que elas estão fazendo isso, gente? Manipulação social. Manipulação de engenharia social através das emoções. Usando medo, usando ansiedade, usando angústia. Enfim, gente. Estamos todos imersos nisso. Então, a minha ideia, a minha proposta, o meu trabalho é todo pautado nessa ideia de realmente libertar. Que você assuma o domínio sobre as suas emoções. Que você entenda como esse processo se dá. E que você estabeleça um contato e uma comunicação com o Criador diretamente, sem intermediários. E que você saiba como fazer isso de forma real, de forma intensa, porque a sua experiência espiritual é sua, é diferente da minha, é diferente de todas as pessoas, mas uma vez que você estabelece esse contato, tudo fica mais fácil. Você começa a olhar para dentro de si, né, e entender o seu movimento na vida. E aí, quando a gente fala desse movimento na vida, a gente vai falar de uma palavrinha chamada vocação. Vocação. Eu vejo muita gente falando, Alessandra, não sei qual é a minha missão, o meu propósito. Gente, preste atenção. Se você não está vivendo o seu propósito, se você não está vivendo a sua vocação, preste atenção, vocação. Você não está vivendo isso, você está infeliz, você está insatisfeito, você está triste, você está se sentindo perdido nessa parte profissional. E como que se descobre? Gente, a vocação a gente descobre quando a gente está alegre fazendo o que a gente está fazendo. Por exemplo, eu amo falar sobre esse assunto. E eu estou falando aqui muito pouquinho. Quem é meu aluno nos cursos sabe que eu aprofundo. Lá no curso da Academia da Luz, eu falo muito sobre a questão emocional. Eu falo muito sobre esses detalhes que a gente deixa passar porque a gente está... É como se tivesse com uma venda nos olhos. Então, gente, nos meus cursos de quântica emocional, meus alunos sabem como processa, né? Às vezes eu tenho alunos que são psicólogos que vêm e falam assim, nossa, eu nunca tinha visto por essa ótica as questões emocionais. A emoção, ela é uma rede de informação riquíssima, que eu acho que minha bateria está acabando. E não está só restrita a essa nossa natureza que a gente percebe as nossas relações, ela está completamente abrangente e conectada com o cosmos. Cada vez que eu estudo sobre física quântica, e eu estou lendo um livro agora chamado Cosmos, né?
Irving Laszlo, e ele fala disso, dessa conexão, dessa informação, né? Então a gente observa o quanto é importante a gente olhar para os sentimentos da forma correta, olhar para os sentimentos e para as emoções da forma correta. Isso é importantíssimo. Eu vou falar sobre isso durante a semana. Essa questão da vocação é uma das coisas que eu quero deixar você aqui pensando a respeito, tá? Se você está vivendo a sua vocação, você está feliz fazendo o que você está fazendo. E se você está feliz, essa sua felicidade, essa sua alegria e contentamento de estar fazendo o que você ama, naturalmente está trazendo para você prosperidade. Se você está fazendo alguma coisa e você está infeliz, né? Se você está infeliz, você não está vivendo a sua vocação, né? Fabiane, bom dia, né, ainda, né, gente? Eu não sei se já são meio-dia, mas eu tô vendo seus comentários aqui, tá bom? Então, a gente vê o quanto a gente está ou não vivendo essa vocação. Eu sei que tem gente que fala assim, mas você tem que fazer de tudo um pouco e encarar mesmo, meter a cara. Gente, não é bem por aí. Os sentimentos, eles apontam para onde se você está caminhando de forma correta ou não. Os sentimentos vão apontar isso para você. Então, é importante, sim, observar e conectar a vocação à sua natureza emocional, aí, do que você está sentindo em relação a essa vocação. Mas a gente vai falar sobre isso durante essa semana, tá? Porque meu celular aqui já está começando a descarregar, eu vou só dar um recadinho. Hoje a gente abriu oficialmente as inscrições para o curso, que é uma formação, tá, gente? Não é um curso de fim de semana, não é um curso de algumas horas, é uma formação. É um curso que ele tem a duração de conteúdo de 6 meses e você tem mais 2 meses de acompanhamento direto comigo nessa parte de mentoria, para que você trabalhe e desenvolva o seu trabalho como terapeuta, como practitioner de quântica emocional da forma adequada, tá? Então, hoje estão abertas as inscrições para quem quiser ser terapeuta, mas não é que você vai entrar e já vai pagar e vai fazer, não, a gente vai fazer uma entrevista. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer cada aluno, né? Então, eu não trabalho com turmas muito grandes, eu gosto de turmas pequenas, eu gosto de conversar com as pessoas para saber se elas estão aptas realmente para ter acesso às informações que ela vai receber nesse curso, né? Então, se você tiver interesse, gosta de atender as pessoas, gosta de ajudar as pessoas, quer mergulhar profundo nesse entendimento dessa questão emocional, da rede emocional, de como ajudar as pessoas, de como ajudá-las a reprogramar essa rede, gente, é o que há. De novo, eu falo que desde eu comecei a ensinar desde 2016, e eu falo para as minhas alunas, né, que é uma técnica futurística, porque nós estamos preparando as pessoas e a humanidade para lidar com as emoções. E quando a gente ensina isso, quando a gente atende as pessoas, eu ensino, elas atendem, né? Quando elas atendem as pessoas, é liberdade, gente. É liberdade de domínio, né? De dominação exterior, é liberdade de manipulação, é liberdade de escolha, porque você não vai escolher de acordo com as suas emoções pré-programadas, você vai escolher de acordo com aquilo que você deseja no seu coração. Você está alinhado a isso. Então fica mais fácil de você fazer as suas escolhas, de fato. Então eu digo que quando a gente não entende bem os caminhos, né, emocionais, a nossa rede, a programação que está presente na nossa rede, quando a gente não entende bem isso, nós estamos submetidos ao que foi programado antes. Então, se a programação antes foi de sofrimento, dor, tristeza, solidão, traição, é o que você vai captar para a sua vida. Então, quando uma pessoa faz uma reprogramação quântica, passa por um dos meus alunos fazendo o trabalho da reprogramação quântica, ele está se libertando de todas essas amarras que vêm escravizando toda uma geração, gente. É toda uma geração. Há quanto tempo nós estamos imersos nessa escravização coletiva, né? Onde a gente não escolhe por liberdade, a gente escolhe por condução, a gente é conduzido, é induzido a escolher as coisas, a viver as coisas, a ter opinião sobre as coisas. Então, a reprogramação quântica acaba sendo uma ferramenta futurística, uma ferramenta inovadora, que eu trago para você e eu tenho uma alegria muito grande de ensinar.
Então, é uma possibilidade para você. As inscrições estão abertas hoje. Você pode ir aqui no meu perfil, lá na bio. Quando você abre, espera abrir o link. Tem vários links ali. O primeiro link é o do Quântica Emocional. Você vai assistir um vídeo onde eu explico um pouquinho mais sobre como está funcionando as emoções e os sentimentos para a maioria das pessoas. E explico um pouco mais sobre a proposta do curso. Se você sentir que está pronto para dar esse passo, ser um terapeuta ou já é terapeuta e quer aprender uma técnica para acelerar mais os processos, é só você clicar no botão abaixo e preencher o formulário. Preencha o formulário que eu entro em contato com você. A gente vai marcar uma conversa para eu saber um pouquinho de você, o que você quer, qual é o seu objetivo, como é o seu trabalho, se você já é terapeuta, se você não é, qual é o seu nível de entendimento das coisas, para a gente poder ver se você está apto para fazer o curso, tá bem? Então, vai ser uma alegria ter você como aluno, se você sentir que está nesse momento. Então, a gente vai conversar e a gente vai falar. O curso começa em abril e ele vai encerrar em 8 meses, né? São 6 meses de conteúdo e prática, mais 2 meses de mentoria, em que eu trabalho em grupo e também individualmente, né? Dentro do que você tem, das ferramentas que você tem, do que você tem, do que você gosta de fazer. Às vezes você não gosta de vídeo, enfim, a gente vai conversando sobre. E nessa mentoria é que eu auxilio você a desenhar o seu plano, né, para se desenvolver como terapeuta. Então, não é um curso qualquer, não é um curso onde você vai lá, se matricula, escreve, assiste e tchau. Não é. É um curso que vai um pouco mais além. Então, eu agradeço imensamente por você estar aqui. Amanhã, todos os dias aí, a gente vai conversar sobre as emoções, a gente vai falar de vocação, a gente vai falar sobre como a gente está interferindo consciente e inconscientemente no campo à nossa volta. A gente vai conversar um pouco mais sobre como você lida com essas sensações, de onde elas vêm, emoção e sentimento, como que você pode trabalhar isso. A gente também vai falar um pouquinho sobre intuição e tudo mais assim que vocês trouxerem, que tiverem dúvidas a respeito. Quarta-feira eu falo sobre o livro, né, que eu indico para vocês toda semana, e assim a gente vai caminhando aqui essa semana na paz, tá bem? Agradeço a todos e se fez sentido para você ou para algum conhecido seu, pode convidar para assistir essa live e acompanhar aqui durante a semana, tá bem? Gratidão aí a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente!